Oi, Atena, tá ouvindo? Oi, Lu, você tá me vendo? A minha Tô imagem tá aqui, vendo. pra mim tá congelada. Não tem problema. Para nós aqui no Brasil está chegando perfeita. Tu tá ótima. Fica tranquila. Vamos falando que tá perfeito. Linda e maravilhosa como sempre. E eu já fiz toda a propaganda, já falei do tema. E aí eu te pergunto, luto da demissão, existe esse processo aí? Existe. Na verdade, bom, oi gente, tudo bem? Desculpa para variar, né? O problema com a conexão. Eu agradeço todos vocês por estarem aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é bem difícil porque o luto não é fácil passar pelo luto, seja de qualquer perda que a gente passe. O luto em geral, a gente conhece o luto como mais o luto da morte, mas o luto ele pode se dar quando a gente tem qualquer perda na vida. Então é importante a gente saber, até escrevi no post, que o luto ele é pessoal e intransferível. Cada um sente o luto de uma maneira, diante do seu objeto perdido. É por isso que muitas vezes alguém perde, por exemplo, um animal e as pessoas diminuem, né, a dor que a pessoa sente, ou o processo de luto que ela passa, ou até mesmo um emprego em que aparentemente ela não gostava. Então, muitas vezes nós somos até responsáveis pela nossa demissão, mas isso não significa que não vamos passar por um luto doloroso. Então, assim, o luto ele é um processo natural. É um processo natural do ser humano, é uma maneira que o nosso inconsciente, vamos dizer, nossa mente, encontra para nos adaptarmos novamente à vida, elaborarmos tudo aquilo que estamos sentindo para recomeçar. Só que o luto ele tem fases, inclusive que você fez no seu artigo, você escreveu nesse artigo, gente. Super indico vocês todos a lerem esse artigo, ficou muito bom, Lu. E Obrigado, essas Atena. fases, é importante a gente saber que assim, essas fases, elas não necessariamente vão se dar com todas as pessoas, elas não têm uma ordem. Então pode ser que você passe por todas as fases, ou pode ser que você passe primeiro por uma, depois por outra, tá? Você quer falar alguma coisa, Lu? Você escreveu um artigo muito interessante. Não, com nós dois aqui, né? Não é uma palestra, não é um curso, é um bate-papo e eles estão convidados a estarem conosco aqui, trocando ideias, dialogando, criando conosco. E é bem isso mesmo que tu disseste, né? Não existe uma ordem dessas 5 fases, e às vezes podem ser 6, podem ser 3 fases. Não existe, ela é personalíssima. Não existe uma ordem e as pessoas, cada uma vai sentir do seu jeito, porque são emoções. E as emoções são pessoais e intransferíveis. Assim, não dá para dizer assim, eu sei o que tu está sentindo. Eu tenho uma noção do que tu possa estar passando, do que tu possa estar sentindo. Mas nunca nós vamos estar justapostos exatamente na posição do outro, no lugar do outro. Porque essa questão da empatia que a gente sempre fala e traz, né? Não é, é entender o sentimento do outro. Sim, mas não é estar exatamente no lugar do outro. É ver com os óculos que o outro vê. E essa questão do luto é assim também. Por isso que alguns sentem a perda de um animalzinho e o outro não sente tanto. Alguns sentem a perda da quebra daquele vaso que ganhou da vovó e o outro acha ridículo. Pô, mas era um objeto. Mas é que isso é pessoal, é um sentimento de cada um. Exatamente. E assim, eu costumo dizer que a gente vive o castigo hoje em dia de não poder ser feliz, de não poder ser infeliz, de não poder demonstrar tristeza. Então, diante de uma perda, inclusive de uma perda de um emprego, você tem que rapidamente se reconstruir e começar. É muito interessante que aqui em Israel, por exemplo, a cultura judaica, ela senta por 7 dias o luto de uma pessoa. Então, durante 7 dias, os familiares ficam em casa, recebem os amigos, e as pessoas só voltam para o trabalho quando elas se sentem preparadas de novo para isso.
existe uma consciência e uma aceitação das pessoas em relação a isso. No Brasil, a gente perde uma mãe, perde um pai, e a gente tem que voltar logo. E as pessoas falam, nossa, mas você está assim ainda? Vamos, bola para frente. E com o emprego não é diferente. Então, a gente precisa saber que é muito importante passar pelo processo de luto. Ele é muito importante para que a gente possa seguir em frente. Alguém fez alguma pergunta aqui? Qual que foi a pergunta, Lu? Me fala para onde a gente... Tá, não, a Lidiane disse que acabou de ser demitida e que ela gostava bastante do ambiente de trabalho dela e que ela está vivendo isso, né? E aí o que a gente pode te dizer é o seguinte, Lidiane, nós vamos abordar bastante isso hoje e não só falar como é o momento e o trauma, mas também ferramentas, recursos e atividades que tu pode empreender internamente para que tu consiga sair do que eu chamo de caverna. Porque quando a gente entra nessa caverna, tudo fica obscuro, tudo fica negro, parece que o mundo acabou para nós. Mas é o encerramento de um ciclo, apenas isso. Mas esse momento, como a gente estava falando aqui, é dolorido e para cada um tem um tempo. Então não dá para dizer para ti assim, olha, semana que vem vai estar bem, mês que vem vai estar bem. Não, é o teu processo pessoal. O que nós podemos fazer é mostrar para ti cenários, mostrar para ti ferramentas e te colocar na direção desses cenários e dessas ferramentas, de forma que tu possa ir te apropriando destes elementos e no teu tempo, no teu jeito, no teu modo, conseguir colocar primeiro a cabeça para fora da caverna, depois um pé, depois o outro, sentir o sol, sentir a brisa e ver que a vida continua, ela é bela, ela é forte, é poderosa, intensa, e tudo isso está aí dentro do teu coraçãozinho. Exatamente. Até quando a gente for falar de uma das fases do luto, eu vou voltar a falar da caverna que você falou, que é uma ótima analogia, Lu. Então, assim, para a gente poder entender primeiro o que é o luto, vamos entender quais são as fases dele. Porque uma maneira de passar por isso, para ajudar as pessoas, é entender em que fase você está desse luto. Então, vamos lá. Qual é a primeira fase do luto? A primeira fase do luto é a negação. O que seria a negação? Em primeiro lugar, você entra quase que num estado de choque, quase como quando você recebe a notícia da morte de alguém. É muito comum você ficar anestesiado. Muitas pessoas nessa fase, inclusive, não contam que foram mandadas embora. Elas negam. Elas ficam, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ok, essa é a primeira fase. Você nega, você não quer acreditar, você não quer aceitar, tá? Eu sempre digo assim, ó, a imagem que representa bem, eu até coloquei lá no artigo, é o avestruz com a cabeça enterrada no chão. Porque a pessoa, não existe, não é comigo, não fui eu, não pode ter acontecido isso comigo. Exato. E tem uma outra coisa que acontece também nessa fase, você falou do avestruz, que é o isolamento. A negação vem junto com o isolamento. É muito comum as pessoas se isolarem nesse momento. A segunda fase é uma fase bem perigosa, é uma fase... Eu gosto de me atentar a duas fases. A segunda que é a raiva e a terceira que é a depressão. Por quê? Porque são duas fases muito perigosas. A fase da raiva é a fase que você sente... Você se sente frustrado, você pensa, eu dediquei a minha vida a essa empresa, eles me trocaram para alguém para ganhar mais ou para ganhar menos, eu deixei minha família. Você sente raiva, você sente ódio, você sente frustração, você sente muitas vezes inveja. Essa é uma fase que, em geral, você fica muito arredio. As pessoas ao seu redor, inclusive, sofrem com isso, mas ela é muito importante. É muito importante você externalizar isso. Só que aqui a gente tem um problema. Eu tenho um histórico de pacientes, Luciano, e de coaches, que eles estão ainda nessa fase de raiva há anos. Há anos. Eu posso te dizer que anos, 5, 10 anos, eles não saem dali. Então eles ficam ressentindo o que aconteceu com eles por anos e anos e anos. Isso faz com que eles não consigam andar para frente. Tem um histórico também, que é outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, de pacientes e de pessoas, de coaches que eu faço mentoria. Que o que acontece?
Quando eu vou fazer mentoria com eles, eu, em geral, faço uma simulação de entrevista para ver onde eles estão errando. Pessoas que estão desempregadas ou que estão procurando outros processos seletivos. E aí, no que eu me deparo? Quando o recrutador pergunta, por que você foi demitido? Ele está tão cheio de raiva que o que ele faz? Ele destila, ele joga, coloca toda aquela raiva no processo seletivo. E isso é um grande erro. Aí eu trabalho com eles para que eles não façam isso e, por fim, eles acabam conseguindo se realocar, porque são bons profissionais, mas que eles não se davam conta que quando o recrutador pergunta isso para eles, o recrutador não espera que eles sejam 100% sinceros. Eu costumo dizer que uma primeira entrevista é como um flerte. Você conheceu alguém, você não vai falar para a pessoa que você acabou de conhecer. Sabe que eu terminei com meu namorado por isso, por aquilo, por isso? Que você vai assustar. Então, não é mentir, mas seja o mais breve possível. Se foi um problema de relacionamento, olha, eu tive um problema de relacionamento e logo em seguida já digo que foi um aprendizado para você. Se você quiser falar o que aconteceu, mas sem detalhes, o recrutador ele vai estar testando a sua lealdade, ele vai estar testando a sua maturidade. Quando você chega numa entrevista e você fala, eu fui mandado embora porque a empresa era isso, porque a empresa era aquilo, porque isso, por aquilo, você está dando um tiro no pé. E muitas pessoas que ficam nessa fase da raiva, elas fazem isso. Você sabe muito bem disso, Lu, né? Mais do que eu até. Olha só, a raiva, eu vou recomendar o Divertidamente, que é uma animação que eu sempre recomendo quando nós falamos de gestão de emoções. Lá nós temos as 5 emoções básicas e todo mundo acha que eu sou psicólogo, inclusive a Atena, eu não sou psicólogo, mas psicólogo eu lido favorito. com vidas, eu lido com vidas, eu lido com almas, eu lido com carreiras, eu lido com pessoas. Então eu sempre trago a minha experiência de vida e digo, assistam Divertidamente. E aí o que eu venho buscar com essa pescaria? A raiva é boa ou a raiva é ruim? A maioria das pessoas vão olhar e vão dizer assim, a raiva é ruim. Não, isso é relativo. Porque da onde vem a raiva na existência humana? A raiva é atávica, é uma das nossas principais emoções, ela é primordial lá no nosso básico. Quando nós tínhamos que enfrentar um adversário, um animal, na nossa vida de caça, na nossa vida de homem das cavernas, a raiva era salutar para nós continuarmos vivos, porque ela ativa uma série de hormônios que dão respostas no organismo. E hoje, passado 10, 15, 20 mil anos, nós continuamos com essas emoções inerentes ao nosso ser. Por isso, tu tem que aprender a lidar com as tuas emoções. Este é o detalhe que vai te colocar numa vida à luz ou numa vida mais obscura. Quando tu aprende a lidar com as tuas emoções, tu aprende a transitar melhor na tua vida de relações com todos. Tu vai aprender a lidar com as tuas emoções. Olha o Luciano aí falando de inteligência emocional. Tu vai aprender a lidar com as tuas emoções, com as emoções dos outros, com esta interação. E, especificamente a raiva, ela é altamente potencializadora, ela é altamente energizante. E o que eu quero dizer com isso? Ao invés de tu usá-la para te destruir, para sucumbir, para ficar de novo lá na caverna remoendo o quanto tu é ruim, o quanto tu não presta, ou o quanto aquela empresa que te demitiu não presta, o quanto aquela empresa te negou uma boa oportunidade, usa esta raiva como energia e transmuta essa energia, porque a energia é neutra, ela vai ser boa ou vai ser ruim de acordo com o direcionamento que tu der. Se tu estás com uma alta carga de raiva, pega essa energia e canaliza para o caminho do bem. Canaliza para construir uma nova oportunidade. Porque estar desempregado não é capacidade. Isto é inerente, é teu, ninguém mais te tira. Então tu vai pegar esta raiva e vai convertê-la em energia catalisadora na construção de um novo caminho. Mas para isso, tu tem que aprender a lidar com ela. É ou não é? Sim, com certeza. E uma coisa que você falou muito importante é você aceitar
que você pode sentir raiva nesse processo, que ele faz parte. Mas você precisa entender que essa fase da raiva, aonde ela pode te vai, você tem que canalizar. Outra coisa nessa fase muito importante é você tomar cuidado para tomar decisões. Eu fui mandada embora uma vez, Lu, quando eu voltei de lua de mel. Eu me casei, quando eu voltei de lua de mel, eu fui mandada embora. Eu levei um susto quando eu fui mandada embora. Eu não esperava, porque os meus amigos estavam sendo mandados embora e eles não queriam me incomodar na minha lua de mel. Foi toda a minha equipe mandada embora. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei em estado de choque, eu não esperava. Aí eu fui falar com o vice-presidente da empresa, e aí ele falou, fica tranquila, você vai conseguir se realocar logo. E aí ele falou, você ainda consegue mais fácil. E eu, que sou vice-presidente da empresa, eu não vou me realocar logo. Aí começou a falar dele, por fim eu esqueci da minha dor, escutei ele um pouco, e no dia seguinte eu consegui um emprego. Ótimo, foi bom pra mim. Só que eu não passei pela fase da raiva, e eu fiquei com raiva durante muito tempo da antigo emprego. E muitas pessoas falavam para mim, processa eles. E eu só não processei, eu acredito, porque eu não acreditava que a empresa merecia, era um lugar que eu gostava muito de trabalhar, eles mandaram todo mundo embora. Mas assim, por que eu estou falando isso de processar? É um momento para se tomar cuidado, para não tomar essa decisão, por exemplo. É claro que você pode processar uma empresa se você foi mandado embora indevidamente. Mas para você tomar cuidado, para não fazer isso no momento que você está nessa fase de muita raiva. Porque pode ser algo que pode te prejudicar lá na frente. Eu sempre digo assim, essa fase... não dá para ser reativo. Tu tem que usar a razão. O problema é que tu estás inundado de hormônios da emoção. E aí é complexo. Exato. E uma outra coisa que eu queria falar em relação à raiva é o quê? Um conselho que eu sempre dou, e eu também tenho históricos de pacientes, de coaches, que cometem um grande erro nessa fase. Qual? Eles continuam em contato com as pessoas da empresa. Eu aconselho aqui, quando você está nessa fase de raiva, que você está com ódio de todo mundo ainda, se afaste das pessoas. Fique o mais longe possível. Dá um tempo, por quê? Porque senão isso fica alimentando, você não sai daquilo. Não desliga nunca. Não desliga, eu tenho um histórico de pessoas que ficaram anos, queriam saber tudo o que estava acontecendo na empresa. Por quê? Essa é uma fase que se mistura um pouco com a próxima fase. Qual é a próxima fase? É a fase da barganha, da negociação. É uma fase de uma falsa ilusão. Ou seja, você já passou pela negação, você já passou pela raiva, você começa a fazer negociações com Deus, você faz promessas, muitas vezes você faz isso até meio em segredo. Que é o quê? É uma falsa ilusão de que tudo pode voltar como era antes. Então, manter relacionamento com as pessoas do trabalho te dá uma falsa ilusão de que você ainda faz parte daquele lugar. Ou você imagina que você vai conseguir seu emprego de volta, ou você tenta seu emprego de volta. É uma fase que ela é necessária, é uma fuga da realidade. Sem contar o seguinte, né? Tu não dá espaço e não dá tempo para que verdadeiramente a ferida cicatrize. Tu fica ali mexendo, cutucando, alimentando, e aí não dá tempo de fazer o processo de cura emocional, que é tão importante para que tu possa seguir em frente. Tem até alguns memes no Facebook, que eu gosto dos memes, eu acho que eles contam muitas histórias, que tá a pessoa com a mão segurando a corda, e aquilo tá machucando. Tu tem que soltar para deixar de sentir essa dor. Então assim, tu tem que deixar de cutucar para que tu consiga te curar. É importante a tua autocura. Algumas pessoas falam para mim, mas eu tenho amigos no trabalho. Ok, se eles são seus amigos, eles vão entender que é necessário você se afastar. A outra fase, que é uma fase muito importante, também perigosa, que é a fase da depressão. Eu costumo dizer que a fase da depressão é a fase da evolução. Por que da evolução? Você já negou, você já sentiu raiva, você já barganhou. Agora você vai sentir tudo isso para você dar o próximo passo, que é aceitar. Então é muito importante você passar pela... Eu não falo nem de depressão, eu falo que é a fase da melancolia, a fase da tristeza, que pode se tornar uma depressão. É aqui onde você vai ter o luto patológico, é aqui onde pode se instalar o luto patológico, que vai ser uma depressão.
O que acontece? Quando você entra na fase da depressão, os seus sentimentos, você vai sentir as mesmas coisas de uma pessoa que está deprimida. Você vai sentir falta de ânimo, você vai sentir frustração, você vai se sentir traído, você vai se sentir fracassado. Claro. Essa fase eu acho extremamente delicado, porque assim, ó, eu trabalho muito com a expressão picos e vales. Picos é quando tu está lá em cima na montanha e vale é quando tu está lá embaixo. E aí o que acontece? Tu estavas na fase anterior, que era a fase da raiva, onde o corpo estava todo inundado de uma intensa agressividade, uma ira muito grande, energizado. E depois tu vai pro vale, que é quando esvaiu isso aí tudo, e aí tu é inundado por um outro tipo de hormônio no organismo, e esse momento é extremamente delicado. É nesta hora que tu vai colocar à prova, e é muito importante que tu tenha a tua rede de apoio. Eu falo sistematicamente nisso. A rede de apoio é o mais importante. E tu constrói a tua rede de apoio quando tu está empregado ainda. Tu constrói a tua rede de apoio 24 horas do teu dia. É a tua rede de apoio, seja a número 1, que é a tua família, os teus amigos direto, o pessoal do teu condomínio, não importa, é os teus amigos, o teu networking, as pessoas que estão ali para te ouvirem, sem julgamento, sem agressividade, sem botar lenha na fogueira, porque às vezes tu tem amigo que diz assim, não, vai lá e faz, não, vai, são todos uns filhos disso, são todos uns não sei o quê. Quando na verdade a rede de apoio é aquela rede capaz de te acolher, te dar um colo, porque nesse momento tu precisa ser acarinhado para que tu consiga, de novo, fazer a cicatrização das feridas e elas vão cicatrizar. Tu vai ficar bem, para que tu possa te reerguer, olhar para frente e seguir em frente. Exato. Inclusive, essa é uma fase que, isso que você está falando de rede de apoio, essa é uma fase em que as pessoas elas tendem a ficar com uma autoestima muito baixa. Ser demitido é quase como um término de relacionamento, em que você sente que você foi rejeitado, você sente que você foi traído, você sente a sua autoestima muito baixa, você começa a duvidar de você quanto profissional. E muitas vezes você precisa dessa rede de apoio para dizer para você que você é um bom profissional, que você sim, você tem muitas qualidades. Eu fiz um vídeo sobre a depressão e desemprego e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me impactou muito, me dizendo que ela não saía mais de casa, porque todas as vezes que ela saía, o vizinho perguntava para ela se ela já tinha arrumado um emprego. Depois que ela viu meu, ele perguntou, ela voltou e falou para ele assim, porque eu disse, você não tem que sentir vergonha de estar desempregado, você tem que fazer a sua parte. Ela disse que voltou e falou assim para ele, eu estou fazendo a minha parte, para de me perguntar isso. E que fez um bem imenso para ela e que ela começou a sair de casa. Por quê? Porque você começa, quando você está desempregado, você começa a ficar limitado também das suas atividades sociais. Ou porque você está muito deprimido, ou porque você não tem dinheiro para fazer as coisas. Então é importante que você sim tenha uma rede de apoio, porque essa fase ela é muito perigosa. É nessa fase, aqui tem uma coisa muito importante. Só rapidinho, deixa eu só falar uma coisa, Lu. Todo luto tem um começo, um meio e um fim. Todo. Quando ele não tem um fim, ele se torna patológico. É aqui onde você tem que parar e pensar se ele não está demorando demais. Por favor, Lu. Essa vez, essa menina usou a raiva de forma positiva, porque ela estava incomodada com a situação. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. E muitas vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa dizer para as pessoas, para de me perguntar, para de me cobrar. E entender que você, se você está fazendo a sua parte, você não tem culpa de estar desempregado. Tá? Então essa fase é muito importante. A gente
parar e ver quanto tempo ela está durando. Ela é muito importante para passar para a última fase, que é a fase da aceitação. Na fase da aceitação, você entende por tudo que você passou, você entra em contato com a realidade. Qual é a sua realidade? Por que você foi demitido? Foi por responsabilidade sua? Foi por consequência de algo que você fez? Ok, você não precisa ser perfeito, nós erramos. Da próxima vez, que isso sirva de aprendizado, eu não vou fazer igual. Foi porque a empresa foi injusta? Ok, a empresa já foi injusta. Não tem como voltar atrás. E aí aqui eu vou falar que quando você disse da caverna. Eu costumo dizer que essa fase da aceitação é assim, quando você é demitido, o processo de luto é quando você entra numa caverna, uma porta se fecha atrás de você e você vai ter que passar por lugares obscuros e encontrar uma saída. No meio do caminho, pode ser que você encontre outras pessoas que te digam, olha, tem um caminho ali, tem um caminho ali, mas você não vai sair o mesmo que você entrou. Depois que você passa por um processo de luto, se você passa por esse processo e chega à aceitação, você vai sentir tudo que você tem que sentir e você vai sair mais maduro, você vai sair mais forte e você vai sair outra pessoa. Estes aprendizados, é muito importante que as pessoas se apropriem deles, porque é esse aprendizado que vai dar a maturidade para enfrentar novos processos similares, porque nós temos ganhos e perdas diariamente na nossa vida. E esta maturidade faz com que a gente desenvolva uma resposta melhor ao meio e que a gente esteja mais equilibrado internamente. Quanto maior o equilíbrio interno, melhor a qualidade da resposta que nós damos para o mundo externo. E essa interação interno e externo, ela é diária. Isso é o que nos mantém conectados. Isso é fundamental. É fundamental. E, Lu, eu vejo isso, eu acredito que você concorde comigo, nós não somos educados emocionalmente. Não. Tu é então, educado quando você fala, ter por isso, exemplo, aquilo ou aquele outro, mas não assim. Como é que foi o teu relacionamento com os teus colegas na escola hoje? Como é que foi a tua emoção hoje quando tu reencontrou eles voltando? Não, nunca se pergunta sobre emoção. Até por uma questão cultural, pelo menos aqui no Ocidente, né? Por exemplo, para homem chorar é errado, né? E menina não faz aquilo. Emoções o ser humano tem, independente do gênero. E as pessoas ainda têm que quebrar essa barreira. Essa barreira. E, por exemplo, se você pensar na questão da raiva, como nós não somos educados emocionalmente, você não sabe que você pode sentir raiva e você tem que canalizar, como você disse, essa raiva. A raiva pode virar um boicotador de um processo seletivo, como eu falei. A gente não precisa ir longe, vamos pegar o LinkedIn. Eu fiz um vídeo de ano novo, fazendo uma pergunta, se você pudesse fazer um pedido para alguém, né, o que você pediria? E eu achei muito interessante, uma pessoa disse, eu pediria mais psicólogos na rede, que falasse sobre as emoções. Porque nós falamos muito, né, até você disse, vamos falar sobre coisas doídas. Esse nosso encontro agora de sexta-feira, gente, nós vamos falar sobre coisas doídas que as pessoas não querem falar, mas que é muito importante. Né, Lu? Eu falo de relações... A Family está falando ali, ó, que foi fazer uma caminhada e que isso foi muito positivo. Sim, é positivo, porque quando tu vai fazer caminhada, tu libera um outro tipo de hormônio, que é a endorfina, e a endorfina inunda uma sensação de prazer. Ela dá um relaxamento muito grande. Por isso que uma das técnicas que nós recomendamos para que tu combata depressão, combata a raiva, para que tu reequilibre o teu sistema de emoções, é justamente caminhada e exercícios. Por quê? Porque tu inverte o tipo de hormônio que está atuando dentro do teu corpo físico. E eu sempre digo assim, ó, eu trabalho muito com painéis mentais. Se tu tá com um painel mental negativo, ao invés de pegar ele e jogar lá embaixo na tua malinha e deixar ele ali, não. Olha esse teu painel mental negativo de frente, enfrenta ele, encara ele, começa a dialogar com ele. E começa a argumentar logicamente
com os teus elementos, com as tuas ferramentas para desconstruir aquela proposta negativa e lenta e gradualmente começar a construir um painel mental positivo. Esta construção, este exercício vai te fortalecer para que sistematicamente tu crie o hábito de sempre que for trazido para ti no teu campo mental um painel mental negativo, tu já no automático começa a desconstruí-lo e aí tu não é inundado por ele, tu não é alimentado por ele, tu não fica sobre aquela nuvem negra e aí tu começa a desarmar logo no início. Por quê? É mais fácil tu combater a minhoquinha lá na porteira da fazenda do que matar o dragão na porta da casa central. Então assim, ó, começou com aquela ideia negativa, troca o painel mental imediatamente e começa a construir uma coisa positiva com lógica. Exatamente. E assim, é importante, eu sempre falo nas lives, nos meus textos, a gente precisa sempre identificar se a nossa emoção não passou do ponto, se a nossa ansiedade não passou do ponto. Por quê? Quando eu digo que tem pessoas que estão há 10 anos na fase da raiva e não saem dali, é muito sério. Você não consegue caminhar e andar para frente porque você já está num estágio em que você precisa de ajuda. Então, identifiquem se vocês estão num luto que já é patológico e peçam ajuda para alguém. Porque uma vez que você desenvolve uma depressão nessa fase, né, que ela é para passar, e você fica ali e não sai mais, você precisa de ajuda. Fazer exercícios é muito importante? Sim, é muito importante. Procurar ocupar a sua cabeça é muito importante. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, você está desempregado, você tem que organizar o seu tempo, porque senão você vai procrastinar o dia todo, você não vai fazer nada, você vai ficar com a nossa amiga ansiedade, então você vai ficar cheio de expectativa para receber uma ligação o dia inteiro. Você é capaz de ficar o dia inteiro esperando uma ligação. Então, ocupem a mente de vocês, mas se vocês não estiverem conseguindo fazer nada disso, se vocês estão dominados já há algum tempo, se esse mês meio enfim, é importante procurar ajuda de um psicólogo. É importante procurar ajuda de um profissional da saúde, porque muitas vezes você não tem força para sair para fazer um exercício, você não tem força para fazer network. Então é muito importante o autoconhecimento. Você parar, você olhar e você ser sincero com você mesmo e ver como você está no diante da demissão. Isso tudo que tu está trazendo, eu coloquei também num artigo lá no meu LinkedIn falando justamente sobre depressão e desemprego e o quanto é importante que a pessoa tenha recursos internos e rede de apoio para que ela consiga quebrar esses vínculos e ter uma atividade onde ela coloca início, meio e fim. Eu sempre digo assim, ó, tá desempregado, tu tá trabalhando o teu reemprego. Ou seja, em que momento? É o dia inteiro? É só amanhã? É só à tarde? Qual é o horário que tu vai buscar? Vai buscar esse novo emprego? De que forma? Quais são as estratégias que tu vai adotar? Precisa de recursos externos? Precisa de apoio externo? Precisa de apoio psicológico? Precisa de um profissional de recolocação? Tem que analisar tudo isso. Esse é o teu novo trabalho. Assim como tu tem que ter um momento de lazer para ti. Não adianta tu ficar ali com aquele pensamento, eu sempre digo isso, não adianta tu ter monoideísmo, que é uma ideia só. O monoideísmo, ele obscurece todos os teus pensamentos, o monoideísmo, ele impede que tu consiga ver saídas, impede que tu consiga ver caminhos, impede que tu consiga te colocar de pé de novo. Então, quando tu está nesse momento de desemprego, é importante criar esse checklist, fazer essa rotina para que, tendo estas atividades como se tu estivesse trabalhando, e tu está, tu consiga oxigenar as tuas ideias. Porque, de novo, vamos falar o mais importante, tu só não tem o emprego. As habilidades, as capacidades e a competência continuam integralmente contigo e tu vai dar a resposta positiva. É ou não é, Atena?
Sim, com certeza, com certeza. A gente precisa ter alguma atitude diante disso. Porque uma coisa importante, você está me ouvindo, Lô? Você está me Perfeitamente. ouvindo? Perfeitamente. Uma coisa importante é a gente chegar na fase da aceitação. Ok, não sei qual foi o motivo da sua demissão, mas ela já foi, ela ficou lá para trás. É importante seguir em frente para que você. E é importante você saber qual é o seu valor também. Né? Como eu disse, você foi mandado embora injustamente, não adianta você ficar remoendo aquilo o tempo inteiro. Siga em frente, deixe para trás o que passou. E para você conseguir um emprego, você precisa agir. Você precisa se planejar, você precisa mandar vaga, você precisa fazer networking, você precisa estudar e ter dicas de processo seletivo. Eu costumo sempre dizer assim, nossa mente, você tem que abrir espaço para outras coisas. Se a sua mente está preenchido por você fica remoendo, ressentindo, pensando que se você tivesse feito aquilo o tempo inteiro, não tem espaço para coisas novas. E eu acredito muito que num processo, aí você me fala também, Luciano, eu acredito muito que num processo seletivo conta muito o nosso tônus vital. O que eu quero dizer com isso? A energia que a gente está. Então, se nós estamos com uma energia positiva, se nós estamos olhando para frente, é bem provável que o recrutador ele sinta isso. O recrutador ele sente quando você ainda está preso lá no seu antigo emprego. Lu, por favor, pode falar. No processo. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. E aí, me fala do teu último emprego. Eu não gostava, não... Ah, tá vendo? Ó, As pessoas eram muito tóxicas lá. Exatamente. Agora, se tu tem uma postura mais ombros retos, cabeça erguida e o tom de voz vibrante, olha, eu saí de lá, foi um momento importante de muitos aprendizados, eu tive muitos crescimentos, a vida segue. Pronto, tu já mudou o discurso e está visível. Ombros, rosto, entonação, brilho nos olhos, de que tu superou aquele momento, tu processou e teve entendimento e que agora tu está apto a seguir em frente. Isto é importante deixar muito claro para o recrutador. E outra, é um exercício. Não sabe fazer? Vai para frente do espelho. Não está dando certo? Te grava. Olha no LinkedIn como é que faz. Não está dando certo? Chama um especialista. Exatamente, exatamente. E quando o recrutador te perguntar enfaticamente, mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o motivo pelo qual você foi demitido. Fale o menos possível. Olha, se você quiser falar, ou se ele pediu referências, e aí as pessoas podem falar, vamos supor que você teve um problema de relacionamento. Você fala, olha, eu trabalhava em alguma equipe, a minha visão era um pouco diferente, mas eu aprendi muito com isso. Sempre diga o que você aprendeu com a experiência ruim que você teve. E fale o menos possível sobre isso. Não dê ênfase à carga negativa. Passe por ela que nem num movimento de xadrez que se chama en passant. Ou seja, muito rapidamente tu fala, olha, a cultura tem várias formas, porque o que importa é a forma, não o que aconteceu, é a forma que tu vai levar a história. Então assim, olha, a minha visão pessoal já não estava mais condizente com a cultura organizacional. Então, houve uma mudança. Simples, porque se tu chegar e ficar doendo, batendo em cima, o recrutador vai perceber, ele é treinado para isso, ele vai perceber, e aí ele vai mais a fundo. E daqui a pouco isso pode ser um corte para ti também nesse processo seletivo. Porque ele vai te enxergar como um problema, que você pode ser um problema amanhã ou depois na empresa. Eu acho que uma coisa importante pessoal, o que vocês gostariam de saber? Vocês têm alguma dúvida de alguma das fases? Tem alguma pergunta que vocês queriam fazer pra gente? Que vocês estão com alguma dificuldade?
Eu vou relembrar a todos que esta live, ela acontece do meio-dia a 1h, ao vivo, sim, é uma live, né? Ao vivo no Instagram. E no mesmo dia, ou seja, na sexta-feira, às 20 horas, ela passa novamente no meu canal do YouTube, Luciano Steffen. Se vocês têm dúvidas e querem as respostas, coloquem as dúvidas, ou então coloquem lá no YouTube, quando tiver a live, as perguntas. Respondam, perguntem, que tanto a Atena quanto eu responderemos todas as dúvidas de vocês. Ah, vocês querem um atendimento mais personalizado. Coloca o teu contato que a gente entra em contato com vocês. Ou nos procure no LinkedIn. Nós temos LinkedIn, Atena Nardi, Luciano Steffen, tem LinkedIn. Vai lá no inbox e fala, olha, eu assisti a live, queria falar mais sobre isso. E a gente vai conseguir conversar com vocês, vai conseguir mostrar um caminho para vocês. Agora, quer fazer pergunta na live? Quer resposta na live? Pergunta aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo para vocês. Lu, eu vi aqui que alguém perguntou, que a Simone perguntou por que a demissão está associada ao fracasso. Como eu disse, você ser demitido é quase... A gente pode comparar ao término de um relacionamento, porque você se sente um fracassado, porque você se sente trocado, você sente que você não tem valor, você sente que tudo aquilo que você fez pela empresa não significou nada. Todo o tempo que você deixou de estar com a sua família, de realizar os seus projetos, você sente fracasso porque você se sente traído. O fracasso, ele está muito ligado à nossa baixa estima. Então, você é mandado embora injustamente ou inesperadamente, você é tomado, é natural, você é tomado por um sentimento de menos-valia. É uma associação muito comum, mas o que você precisa fazer? Você precisa voltar para a realidade e analisar. Por que eu fui mandado embora? De fato, eu tive alguma responsabilidade sobre isso? Tive. Ok, então a minha responsabilidade é essa. Não tive. Eu fui um funcionário exemplar, eles foram injustos comigo. Ok, você não pode mudar a injustiça que o outro causou em você. Mas você não pode aceitar esse papel de eu sou um fracassado porque o outro foi injusto com você. Não sei se eu fui clara. É importante você aceitar a sua realidade. Ser muito claro com ela. Por que eu fui mandada embora? Qual o motivo? Eu sou realmente um fracassado? Não. Eu sou esforçado, eu dediquei a minha vida à empresa, então eu não vou me sentir um fracasso. Essa questão de fazer uma análise racional, desconectando as emoções, porque nesse momento, se tu tiver com raiva, com ira, com angústia, com qualquer coisa, as emoções elas vão filtrar ali dentro, então desconectar na medida do possível e fazer uma análise racional, lógica, simples, o que se fazia, o que não se fazia, o que eu podia ter feito, o que eu não podia ter feito, e fazer um fechamento. É importante que se dê um fechamento, porque é através do fechamento, que é através do encerramento do ciclo que tu consegue ir caminhando e seguir em frente. Por quê? Ficar com aquele rabinho preso. E porque imagina só o quanto é chato o cara chegando na empresa nova. Não, porque lá na outra empresa nós fazíamos assim. Porque lá na outra empresa era assado. Porque lá na outra Isso empresa... Isso acontece muito. Oh, dá vontade de matar um funcionário desse. Resultado não passa no contrato de experiência. Por quê? Porque é um chato. Tu tem que conseguir fazer o fechamento de ciclo, tu tem que conseguir tirar lições de aprendizado e tu tem que conseguir fazer processo de adaptação, essa transição do antes para o teu novo. Tu tem que conseguir olhar que o cenário mudou, que as coisas são novas, te apropriar desses conhecimentos que estão aí, mesclar com as coisas e aprendizados que tu já traz na bagagem, seja da última empresa, da penúltima empresa, da antepenúltima empresa, da tua primeira empresa, para que tu seja um ser humano melhor, mas não o chato, porque era assim, porque era assado. Demite, porque eu não aguento esse cara. E isso acontece muito, que é o que a gente falou de você ficar preso ao outro lugar que você estava. Essa questão do fracasso, ela acontece muito na culpa
na fase da depressão. Simba! Gente, desculpa, meu cachorrinho aqui. Não tem problema, olha só. É importante que tu tenha o Simba aí, porque no Sala de RH nós temos um lindo gato que é o Magno, o gato da Roberta. Então eu já sei que nas lives de sexta-feira teremos o Simba, o nosso mascote. Simba é um labrador bonzinho que eu não sei porque ele tá latindo. Então, a questão do fracasso, ela acontece muito na fase da depressão, porque ela, até vamos falar sobre isso que eu acho bem importante. E a culpa, né? A culpa por você... Luciano, espera só um minuto. Deixa eu tirar ele aqui. Simba, vem. Lembrando vocês, se vocês quiserem trocar ideias conosco, quiserem conversar, basta procurar as nossas redes sociais, procurem os nossos links que a gente fala e a gente atende todos vocês e tira todas as dúvidas. E hoje, às 20 horas, essa live estará na íntegra, sendo reapresentada no meu canal do YouTube, que tem esse modelo de live e muitas outras. Prossiga, por favor, Atena. Desculpem, mas como estamos ao vivo, imprevistos acontecem. Então, algo muito importante para a gente falar é a culpa. A culpa que se dá nessa fase da depressão ou a culpa quando você é mandado embora. Muitas vezes você não precisa estar nessa fase melancólica. Só no momento que você é mandado embora, você sente uma culpa que muitas vezes ela não é sua. Aqui é importante avaliarmos também se de fato nós tivemos culpas daquela demissão. Porque muitas vezes é um departamento inteiro que foi mandado embora. Muitas vezes foi um corte, muitas vezes é um problema de relacionamento. Então, avaliem. Isso é um exercício que ajuda muito você passar pelo processo de luto. Avaliem. Por que você foi mandado embora? Você fez por merecer? Então, se você fez por merecer, não adianta você sentir raiva, você projetar para fora no outro, que o outro te mandou embora por isso e por aquilo. Eu sei que eu estou sendo ríspida, talvez, mas se você foi responsável pela sua demissão, aceite isso e não há problema algum em ter sido. Assuma, e não há problema em ter sido responsável. Esse assumir é um passo na direção da maturidade. E não aquela criança pequena que brincou com fogo, botou fogo em alguma coisa lá e correu para debaixo da saia da mãe. Não, tu tem que ser um adulto responsável. Ou seja, ação, reação, responsabilidade. Veja, não é culpa. Até porque, se tu ficares preso no círculo da culpa, a culpa consome. A culpa é altamente destruidora. Então, tu tem que olhar para a responsabilidade e nesse momento o jogo de palavras é essencial para tu conseguir botar a cabecinha para fora do buraco e sair. Então, assim, te responsabilizar sim. E aí, nesse processo de responsabilização, analisar nesta situação como eu posso fazer para que não torne a acontecer. Esse é o teu momento do pulo do gato, do pulo do Magno, né? O Honório disse assim, o Magno não é um gato. É sim, é o momento do pulo do gato, do teu crescimento, da tua maturidade. Tu olha para o problema, tu analisa e assume, eu errei. Como eu posso fazer diferente num outro momento? E aí tu estás dando passos firmes, seguros, rápidos para a tua maturidade, para ser um verdadeiro adulto e não mais uma criança. Porque a gente tende a repetir no nosso dia a dia, na vida adulta, aquelas coisas, aquelas inseguranças, aquelas imaturidades, aquelas respostas não adequadas que a criança da nossa infância, não é mesmo, doutora, não soube dar respostas positivas. Mas lembrem, tudo que tu respondeu é certo. Por quê? Foi o que te trouxe até aqui. Foi a maneira que tu encontraste de sobreviver ao meio. Foi a maneira que tu encontraste de conseguir chegar até aqui. E hoje tu tem condições de olhar para trás e ressignificar, palavra-chave, ressignificar cada um desses eventos. A demissão é um momento que precisa ser ressignificado para que tu amadureça.
Exatamente. E se foi responsabilidade sua, exatamente como você disse, para não repetir. Porque senão o que acontece, enquanto você não assume, você projeta no outro, você sente raiva e você não muda, você não amadurece. Olha só, está chegando ao fim a nossa super mega live da sexta-feira. Então, vamos fazer aquela pose linda e maravilhosa para que a Simone possa fazer a nossa fotinha. Eu não estou me vendo, então eu vou fazer uma pose, mas eu não estou me vendo. Yeah! Simone Lopes fez a foto, já sei que ela fez, porque ela é fotógrafa oficial, ela adora fazer as fotos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, mas primeiro eu vou dar a palavra para a Atena. Atena, as tuas palavras de encerramento da nossa live. Muito obrigada pela participação de todos vocês. É um prazer estar sempre aqui. Estaremos todas as sextas. Inclusive, surgiram temas para a gente conversar, né, Lu? E assim, eu vou deixar para vocês algo para vocês pensarem. O luto, o processo de enlutamento, ele não é fácil para ninguém, ele é doloroso, ele é necessário, mas ele pode ser um caminho para o autoconhecimento, para o amadurecimento. E como eu disse, depois que passamos por qualquer perda em nossas vidas, nós saímos diferentes. Se nós enfrentamos que perdemos. Então, ainda que seja difícil, é possível sair da caverna. E só mais uma coisa, por favor, identifiquem se o luto de vocês não passou do tempo. E se passou do tempo, procurem ajuda. Estou à disposição para me procurarem, eu e o Luciano, caso vocês precisem. Um beijo para todo mundo. Luciano, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você, meu parceiro. Esta parceria é maravilhosa. Eu amo poder colaborar com as pessoas. Eu amo poder trazer luz a essas questões que são tão doídas, são tão delicadas, são tão personalíssimas, porque a dor é a luz nesta escuridão. Olha só, a vida fora da caverna. Muito obrigado a todos vocês e lembrem-se, segunda-feira, Priscila Couto e Luciano Steffen dando dicas de recolocação. Terças e quintas às 21 horas, Sala de RH no YouTube. E sexta que vem, conversando com a psicóloga ao meio-dia, Atena Nardi. Beijão para todos! Beijo para todos, obrigada, bom fim de semana!